Olá, no estudo de hoje, o estudo 71, e esse estudo, essa mitzvah vai se repetir nos próximos 2 dias também, é a proibição 355, que é a proibição de manter uma relação sexual com uma mulher fora do casamento. Se, como estudamos no estudo anterior, nos estudos anteriores, a Torá ela instituiu, ela criou um conceito que é a instituição do casamento. Um casal decide que eles vão viver uma vida de casal, então tem uma consagração, tem todo um ato, uma preparação que é feita, uma consagração, onde que o noivo ele consagra sua esposa e daqui ele se torna uma entidade, o casamento, o casal eles são uma entidade, não é algo que é um mero encontro entre duas pessoas. Na verdade é uma consagração, tem uma brachá, foi feita uma cerimônia, o homem consagrou a esposa e a Torá deu um valor, uma santidade para isso. Ao ponto que se o noivo e a noiva eles resolvem desfazer esse casamento, mesmo sendo não foram morar sobre o mesmo teto, eles só fizeram a consagração, eles já têm que passar pelo divórcio, porque eles têm que desfazer essa entidade que eles montaram. E no estudo de hoje a gente encontra uma proibição que está relacionada a isso. Agora que tem essa instituição do casamento, um homem e uma mulher que desejam manter uma relação, fazer uma relação, eles devem então ter esse contrato, essa consagração feita. Não pode ter uma relação fora dessa entidade, fora do casamento. Mesmo se a mulher é solteira, não estamos falando de uma mulher casada, Deus nos livre, ou de um homem casado, estamos falando de dois solteiros que decidem ter uma relação, eles têm que só podem ter a relação dentro do casamento. Ó, que haja o casamento e que haja actubás, aqui eles não escreveram no português, que tem que ter actubá, e daí sim eles podem manter o casamento. O que vem a ser actubá? Actubá é um contrato onde que estão especificadas principalmente as obrigações do marido no casamento, o quanto ele tem que prezar pela sua esposa, honrar e cuidar dela. Também tem acertos financeiros de quanto cada um trouxe para dentro do casamento, e caso haja um divórcio, como vai ser a separação, o que o marido tem que dar para a esposa, e no caso de falecimento do marido, o que recai sobre os herdeiros dele para darem para a viúva. Tem vários detalhes que entram nesse contrato da Ktubá. Um dos intuitos da Ktubá, porque os sábios eles instituíram a Ktubá, é justamente, além das obrigações da Torá, que vamos ver daqui a alguns dias, as obrigações que a Torá põe sobre o marido, tem obrigações que os sábios colocaram. Toda essa questão de dar o dinheiro que o marido tem que pagar para a esposa, no caso haja um divórcio, é justamente para isso, para que ele não menospreze a relação com aquela mulher, para que ele não visualize aquela relação como algo que encontrei uma mulher na rua, vou ter uma relação e passo para a próxima aventura. Você quer ter uma relação com ela, então primeiro vê a viabilidade, se vocês podem se casar, se pela lei vocês podem se casar. Podendo se casar, façam um casamento, façam uma instituição, tem que consagrar esse casamento e fazer um contrato, não é algo que é só corriqueiro que você fez e partiu para a próxima. Tem um contrato, tem obrigações e responsabilidades que cada parte tem que ter, e assim a relação ela se torna algo que ela é preservada, não é algo que é feito ao mero acaso. E isso que é a proibição 355, que o casal só pode manter relações dentro do casamento. Isso que é a proibição de hoje. Algo que nós podemos começar a captar dessas mitzvot é a visão que a Torá tem sobre o casamento e sobre relações. O relacionamento sexual é que é o seguinte: tem uma tendência na nossa sociedade de visualizar o sexo como uma fraqueza humana, que não tem outro jeito, então a gente faz. Mas na verdade a Torá ela vê isso aqui como algo sagrado e extremamente santo. Não é algo assim profano, é o contrário, é uma das coisas mais sagradas que nós temos dentro no nosso cotidiano, é o ato sexual. E como nós vemos isso daqui é porque o ato sexual é o meio pelo qual o homem se reproduz, da procriação do homem. E essa capacidade de se reproduzir, do homem se reproduzir, ela espelha, ela de uma certa forma, ela mostra um aspecto que Deus colocou, um aspecto muito elevado de Deus, que Ele colocou na criação, que é o aspecto infinito. Deus ele é infinito, ele criou o mundo e o mundo e o universo são limitados, cada coisa tem seu espaço, cada coisa tem seu momento, cada coisa tem seu lugar. Isso daqui de uma certa forma são as limitações de cada ser. E os seres também, os homens não vivem por toda a eternidade, eles morrem, assim vão, as coisas nascem e depois elas acabam morrendo. Isso aqui
é a ordem natural das coisas. Só que Deus, ele conseguiu, ele embutiu dentro da criação um certo aspecto da infinidade dele dentro desse mundo limitado. E uma das coisas onde Deus embutiu a infinidade dele foi exatamente na capacidade de reproduzir. Isso que os seres, eles têm a capacidade de reproduzir, isso aqui mostra, foi onde que ele embutiu de uma certa forma a capacidade dele ser, enfim, por mais que Adam Arishon, o primeiro homem, viveu há milênios atrás, mas nós estamos hoje aqui por causa de um ato que ele fez. Ele procriou no seu momento, isso na sua época, isso daqui gerou uma geração que depois gerou outra até chegar nos nossos dias. Isso daqui é a capacidade do homem, que por mais que ele deixe o mundo, ele sai de cena, mas ele deixa um impacto para o futuro e para a eternidade, que isso é a capacidade de reproduzir. Então a gente vê que na reprodução é onde que está, onde se expressa de uma certa forma a capacidade, a força infinita do Criador. E isso aqui é justamente no ato sexual. E por isso o ato sexual é algo que ele é visualizado dentro do judaísmo como algo de extrema santidade. Por isso temos todas essas mitzvot, que elas de uma certa forma elas trazem uma consagração, uma santidade ao casamento, onde que acontece a procriação. E justamente a Torá ela fala que como se chama esse ato do casamento é chamado de Kiddushin. Kiddushin é da palavra Kadosh, de santo, é uma consagração de fato, é algo sagrado, não é algo corriqueiro, não é algo profano, muito pelo contrário, é algo que devemos preservar. Todas as leis de pureza familiar, no preparo da mulher e da mikra, na verdade, estão de uma certa forma tão relacionadas com esse aspecto da santidade do ato sexual e todo esse preparo que tem para chegar nesse momento. Então, por isso, tem essas mitzvot, principalmente a proibição de hoje, que não podemos ter relações de uma forma profana, tem que ser algo preparado e dentro do casamento, com a santidade, com uma brachá, embaixo de uma rupá, isso que é a mitzvah de hoje. O que acontece pelo fato de ser algo tão elevado e tão sagrado, o ato sexual, a Torá não, mas a sociedade conseguiu trazer isso daqui para o completo extremo, para a perversão total. E é conhecido que, na verdade, quanto mais elevado e mais santo, mais longe ele pode cair. É como o exemplo de um muro que tombou, a pedra que estava no topo do muro, ela vai cair mais longe da base do muro. A maçã que estava no topo da árvore, ela vai cair mais distante da raiz. Assim também, quanto mais elevado algo é, assim também, quando ele cai, ele acaba sendo pegado pelo lado negativo, ele acaba sendo levado o mais longe possível. Isso que aconteceu com o sexo e com a sexualidade, que é justamente por ser algo tão elevado e tão santo, a sociedade, quando pegou isso aqui para perversão, acabou levando isso aqui para o mais pervertido e para o mais profano possível, justamente por ser algo tão elevado. Então, a visão da Torá é que sexo é algo sagrado, é algo santo que devemos preservar e honrar e santificar. E então essa proibição de hoje é a proibição de não manter uma relação fora do casamento.